Eileen Carol Pittman, mais conhecida como Eileen Wuornos, nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan, filha de Jane Wuornos e Leo Pittman, um casal de adolescentes que se separaram antes de seu nascimento. Ela nunca chegou a conhecer o pai. A Eileen também tinha um irmão mais velho chamado Keith. Segundo fontes, o pai dela foi preso em 1969 após estuprar e assassinar uma menina de 7 anos de idade, e ainda segundo essas fontes, ele teria cometido suicídio na prisão por enforcamento. Ainda em 1960, quando a Eileen tinha por volta dos 6 meses de vida, ela e o irmão dela foram entregues aos avós, Laurie e Britta Wuornos, um casal extremamente devoto e religioso, depois deles serem abandonados pela mãe, e nessa época o nome dela foi alterado para Eileen Wuornos. Quando ela tinha 6 anos de idade, ela acabou sofrendo uma deformação no rosto após ser acidentalmente queimada por fluidos de um isqueiro enquanto ela brincava com o irmão dela. E segundo fontes, ela teria alegado ter sofrido abusos físicos e sexuais por parte do avô na época em que ela morava na casa dele. Ela também contou que teria tido relações sexuais com o irmão dela. E ainda segundo essas fontes, quando ela tinha 11 anos de idade, ela costumava oferecer serviços sexuais aos meninos que ela conhecia, em troca de pagamento, que muitas vezes eram comida ou cigarros. E isso teria levado ela a ser apelidada de porca do cigarro. Ela engravidou aos 14 anos de idade e, segundo relatos dela, ela teria engravidado de um amigo do avô que teria abusado dela. E quando a criança nasceu, ela teria entregue essa criança para adoção. Depois disso, ela abandonou a escola e passou a morar em reformatórios, bosques, carros abandonados e, vez ou outra, na casa dos avós. No dia 7 de julho de 1971, a avó dela faleceu de cirrose hepática e, depois disso, o avô dela a expulsou de casa definitivamente. Então, ela teria começado a se prostituir para poder ter o que comer e aonde ficar. No dia 27 de maio de 1974, ela foi presa sob o nome Sandra Kretz, no condado de Jefferson, após ser pega dirigindo alcoolizada e apresentar conduta desordeira. Ela também teria atirado em um veículo. No entanto, ela acabou não comparecendo ao julgamento. E em maio de 1976, ela se casou com Louis Gratz, dono de um clube de iate, mas o casamento foi anulado ainda em julho daquele ano, após ele alegar que ela teria batido na cabeça dele com a bengala que ele usava, embora a Eileen tenha afirmado que ele teria batido nela primeiro. Depois disso, ela voltou para o Michigan, onde foi presa por agressão depois de atirar uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. E naquele mesmo mês, no dia 17, o irmão dela faleceu aos 21 anos de idade de câncer no esôfago. E ela recebeu uma quantia referente a $10.000 do seguro de vida dele, que foram gastos com multas de trânsito e um carro que ela acabou destruindo. Ainda nessa época, ela passou um longo período entrando e saindo de prisões por pequenos delitos como furto em loja, falsificação, dirigir alcoolizada e conduta desordeira. Em 1978, ela teria tentado cometer suicídio atirando em si mesma na região do estômago, mas a Eileen acabou sobrevivendo. E alguns anos mais tarde, em junho de 1986, sob o nome Lee, ela conheceu uma mulher chamada Tyria Moore, de 24 anos de idade, em um bar gay em Daytona, Flórida. As duas começaram um relacionamento que durou 4 anos e passaram a morar juntas. Elas se sustentavam com o dinheiro que a Eileen ganhava enquanto se prostituía. Até que no dia 30 de novembro de 1989, ela pegou carona com um homem chamado Richard Charles Mallory, um eletricista de 51 anos de idade, e 2 semanas depois o corpo dele foi encontrado numa interestadual em Valúcia. Ele havia sido baleado 3 vezes no peito e enrolado em um tapete. Nos meses seguintes, outros 6 homens também foram encontrados na região sem vida e em circunstâncias semelhantes. Eram homens com idade entre 40 e 65 anos e eles haviam sido baleados com um revólver calibre 22. A Eileen costumava pegar o carro das vítimas para poder usar e, além disso, ela também costumava pegar itens de valor para poder penhorar, só que ela sempre usava nomes falsos, o que dificultava a identificação dela. Até que no dia 4 de julho de 1990, uma mulher chamada Rhonda Bailey ligou para a polícia e ela disse que tinha visto um acidente de carro em frente à casa dela e que as pessoas envolvidas eram 2 mulheres, uma loira e uma morena, e elas estavam discutindo, brigando no local. A Rhonda disse que teria oferecido ajuda a elas, só que as mulheres não aceitaram e continuaram seguindo o caminho a pé, deixando o carro para trás. Depois disso, ela teria ajudado a polícia a fazer um retrato falado delas para poder ajudar os policiais a chegarem até essas mulheres. Isso porque o xerife do condado de Marion, o Steve Benegali, teria investigado para saber de quem era aquele carro e ele teria chegado até um homem chamado Peter Sims, que estava desaparecido há cerca de 1 mês. Ele era um missionário de 65 anos de idade e quando os policiais fizeram algumas análises no carro, eles encontraram as digitais
digitais da Aileen na maçaneta da porta. Com o retrato falado divulgado, não demorou muito para os policiais começarem a receber pistas sobre o paradeiro dessas mulheres. A primeira pessoa era um homem que entrou em contato com os policiais para dizer que no ano anterior havia alugado o trailer dele para 2 mulheres. Uma disse que se chamava Tyria Moore e a outra se chamava Lee. E outra pessoa também disse que era dona de um hotel e que teria empregado 2 mulheres, uma chamada Tyria e outra Susan. E teve mais uma pessoa que teria repetido esses nomes, Tyria e Susan. E eles disseram que as características dessas mulheres batiam com o retrato falado que a polícia havia divulgado. Então todas essas pistas deixavam uma coisa clara para os policiais, que era basicamente que uma dessas mulheres estava sempre trocando de nome, ela sempre estava usando um nome novo, um pseudônimo. Então eles sabiam que provavelmente quando eles fossem procurar por uma Susan ou por uma Lee, ela já estaria usando outro nome. E aí, enquanto as investigações aconteciam, os pertences do Richard, que foi a primeira vítima dela, foram localizados em uma casa de penhores e o recibo foi vinculado a ela. E conforme a polícia investigava, mais itens apareciam de outras vítimas também. Tinham também as impressões digitais que correspondiam com a encontrada no carro do Peter. E isso possibilitou que eles chegassem até a Aileen. No dia 9 de janeiro de 1991, a Aileen foi presa em um pub chamado The Last Resort, que ficava em Port Orange, na Flórida, e a polícia tinha um mandado de busca contra Lori Grudy, um dos nomes falsos que ela usava. No entanto, ela pensava que havia sido presa por violação do uso de armas e não por assassinato. Nesse meio tempo, a Tyria foi localizada em Pittston, na Pensilvânia, e ela aceitou depor contra a Aileen em troca de imunidade. E a ideia era que ela fizesse alguns telefonemas para a Aileen e que, enquanto as duas estivessem conversando, ela trouxesse o assunto dos assassinatos à tona para tentar conseguir uma confissão dela. E quando a Aileen percebeu o que estava acontecendo, ela disse para Tyria contar tudo o que ela sabia sobre os assassinatos dos policiais para que ela não fosse presa. No dia 16 de janeiro de 1991, a Aileen confessou todos os assassinatos e ela disse que a Tyria era inocente, que ela não havia tido participação nos crimes. E quando o nome dela veio à tona como a responsável pelos assassinatos dos 7 homens, ela ganhou um apelido que era Donzela da Morte. E a população ficou fascinada pelo caso, tanto pela brutalidade dos crimes quanto pela história de vida conturbada que ela tinha. No dia 14 de janeiro de 1992, ela foi a julgamento acusada de assassinar o Richard, e durante seu depoimento a Tyria disse que ela não parecia muito abalada enquanto falava de ter assassinado o homem. Um detalhe é que antes de ser pega pelos policiais, a Aileen teria comentado com a Tyria sobre ter assassinado o Richard. A Aileen tentou alegar legítima defesa. Ela disse que o Richard teria abusado sexualmente dela e a agredido, por isso que ela teria matado ele. E um outro detalhe que entra nesse caso é que, segundo fontes, o Richard já teria pago uma pena por tentativa de agressão sexual. Só que isso não foi mencionado no tribunal. O júri acabou não aceitando a alegação de legítima defesa da Aileen, e a defesa dela tentou alegar que ela era mentalmente doente, que ela tinha transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade fronteiriça, e além disso que sua infância conturbada teria arruinado qualquer chance de normalidade na vida adulta. No entanto, no dia 27 de janeiro, ela foi considerada culpada por assassinato de 1º grau e condenada à pena capital na cadeira elétrica. Ao todo, ela recebeu 6 penas de morte, uma vez que ela não foi condenada no caso do Peter, porque a polícia não havia encontrado o corpo dele. Ela pediu perdão aos familiares das vítimas e, em certo momento, ela disse que se arrependia de tê-los assassinado, embora em 2001 ela tenha alegado que os mataria de novo. Ela foi executada no dia 9 de outubro de 2002, aos 46 anos de idade, e faleceu às 9h47 da manhã, após recusar o direito a uma última refeição e apenas tomou um café. Uma curiosidade é que a Aileen foi a 10ª mulher a ser executada nos Estados Unidos e a 2ª no estado da Flórida desde 1976, quando a Suprema Corte restaurou a pena de morte. É isso, pessoal, o caso fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando para vocês não esquecerem de curtir e se inscrever, vai me ajudar muito. Essa semana eu vou postar vídeo aqui todos os dias até domingo, e aí segunda-feira tem mais caso aqui. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nada. E é isso, gente. Beijão, fiquem com Deus, até a próxima. Só lembrando, antes que eu esqueça, que eu também tô no Spotify, eu tô deixando o link aqui na descrição para vocês irem lá me acompanhar. E é isso, beijão.